Chegou a hora de tomar um café e eu estava pensando sobre fé. O que você pensaria sobre fé? Se você é uma pessoa que vai em igreja evangélica e lê a Bíblia, o Paulo filosofou sobre isso e deixou ali já o que ele pensava sobre fé. Ele pensava sobre fé. E eu vejo que as pessoas erram por ficar seguindo as mesmas coisas, as mesmas tradições. Por que eu digo isso? Quando você repete o que é do outro, você só repetiu. Não é seu. Você precisa encontrar as palavras que se fazem verdade dentro de você. Existem palavras em frases, em versículos, vamos dizer, bíblicos, em pensamentos que você não conhece. A pessoa ela expressou com aquela palavra o que ela sentia. E aí você tenta fazer o contrário. Como eu trabalho muito com som, com áudio, eu penso da seguinte maneira. Eu canto, gravo, pego um gravador, vamos dizer que seja um gravador, é uma calculadora, né? Gravo aqui, ou um celular, estou gravando, está saindo de mim, igual agora está saindo de mim, estou gravando. E depois eu coloco para tocar, dou play e vai tocar. É só repetição do que eu falei. Este gravador aqui não está sentindo nada, ele só está repetindo o que eu falei. São pessoas que vão na igreja ou vão numa faculdade, numa escola, repetem exatamente aquilo que foi falado. E aí você fala, olha, o fulano é bom. Ele fala exatamente igual o professor. Aí um cantor vai cantar a música do Gessé. A pessoa fala assim, nossa, canta igualzinho o Gessé. Que ruim. Não tem personalidade. E aí você me diz, por que você está falando isso? Porque eu estou vendo que a gente está sem rumo. Sabe por quê? Quem falou não está falando mais. Eu vou dar um exemplo. Você foi Vamos falar de igreja? Vamos falar de fé, né? Vamos falar de igreja. Não tem nada a ver com igreja, a fé, da forma que eu penso, mas vamos falar de igreja. Pastor muito, vamos dizer assim, abençoado, né? Pastor, uma bênção. Ele falava uma coisa e falou uma coisa uma vez para você, que você guardou aquilo no teu coração, e de repente aquele pastor não era nada daquilo, foi pego fazendo coisas erradas dentro da igreja, desviando dinheiro dentro da igreja. Nossa, que horrível! Toda vez que você pensar naquela frase boa, bonita, aquele versículo que o pastor falava com tanto fervor, você vai lembrar também do erro dele. E aquilo que ele ensinava já não vai te servir mais. Porque você não acredita mais nesse cara, você não tem mais fé nesse cara. E tem aquelas outras pessoas que dizem, Jesus mandou perdoar, vou perdoar o pastor errou, coitado, ele perdoou, vou perdoar o pastor. Cada um pensa da forma que quer. Eu acho que perdão a gente tem que perdoar, sim, em determinadas situações. O perdão, ele serve para mim, não para quem foi perdoado. O perdão, ele serve para mim, para eu não ficar mal, para eu não ficar pensando coisas ruins no meu coração.
Mas a fé, como diz a fé, desculpa o vídeo ficar muito longo, eu penso que a fé dentro do nosso coração, dentro de nós, é uma força tão grande que é incapaz de ser vista. É um desejo tão grande de realização que ninguém pode mensurar. Fé, para mim, é o fazer sem poder. Diferente do Paulo, né? O Paulo tem a versão dele, achei bonito. Eu tenho a minha versão. E qual é a sua versão de fé? Fé. Qual é a sua versão? O que você pensa sobre fé? Na sua capacidade? Não. Fé, como eu disse, é além da sua capacidade. É além do que você possa enxergar. Isso é fé. Tanto numa cura de uma doença, tanto no trazer o alimento dentro da sua casa. Não tem mais saída. Só resta o quê? Esperar? Não. Resta a fé de que vai vir. Eu tenho várias histórias aqui para contar, mas eu creio que fica longa. A minha vida tem muita... A minha mente tem muita coisa da Bíblia, porque eu gosto da Bíblia. Eu acho um livro bacana. Como eu disse, a fé não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia só cita a fé. E Deus não tem nada a ver com fé. Isso está em nós. Por que eu digo isso? Porque existe o cara que vai na igreja, tanto a igreja católica, evangélica, ele vai na igreja e ele confunde fé com Deus. E a fé não é Deus, fé é um sentimento. Mas você pode ter a fé, fala assim, olha, eu consegui tal coisa por causa de Deus, da minha fé em Deus. Aí o outro fala assim, não, a minha fé está na minha mão, está no meu braço. Eu acredito que eu vou conseguir através do meu esforço. Isto é fé, não é? Tem até um versículo que eu acho muito legal, Jesus falando, Jesus é o meu mestre, né? Eu não estou falando espiritualmente, estou falando como é o meu mestre, o meu guru. Eu vejo ele como a própria manifestação de Deus mesmo, deste Deus ou ele sentiu tudo além do que a gente consegue entender. Ele curou uma pessoa, e não vem ao caso o versículo, nada, quem lê a Bíblia sabe. E o versículo diz assim, a tua fé te curou. Então não foi ele. Ele tirou o crédito dele. A pessoa, você me salvou, você me curou, você. Não. A tua fé. A tua fé te curou. A tua fé te salvou. A tua fé te livrou. Estou querendo tirar o crédito aqui da sua fé em Deus, em Jesus? Não. Eu só quero que você pense dessa forma. Porque quando você
Ah, vou pedir para Deus, vou orar, vou pedir para Deus, vou orar, vou pedir para Deus e vou orar. E aquilo não acontece. O que você fez? Você só jogou. Joga para outro. A minha responsabilidade. Joga para outro. Se não der certo, Deus não quis. Se deu certo, irmão, também o tanto que eu orei. Levantava de madrugada. Nossa. Aí você está dando crédito a Deus ou você está falando o tanto que você fez para conseguir aquilo? Ou, não, mas orei, fiz jejum e orei, fiz jejum e não consegui. Deus sabe o que faz. Não põe nas costas de Deus nada disso, não. É a tua fé que é fraca. Tua fé que é fraca. Quando você leva um dízimo, uma oferta numa igreja, num lugar, você acha que não, eu dei o dinheiro aqui, então eu vou receber agora. Alguma coisa eu vou receber. Se não for aqui, vai ser lá no céu. Você está fazendo o quê? Você está colocando a sua fé em terceiros. Colocando, não, mas eu dou dinheiro para cumprir. Não tem nada de cumprir nada. Nada de cumprir nada. A sua fé tem que ser sem dar dinheiro. A sua fé tem que existir sem você falar com o pastor. Você não precisa falar com o pastor, precisa falar com o padre. Fala porque são pessoas, são seus amigos, é uma coisa. Agora que você precisa disso, você não precisa não. A sua fé tem que ser suficiente, ainda que todas as coisas digam não. Todas as coisas digam não. Isso é fé. É um sentimento igual o amor, igual o ódio. Mas você deve praticar, assim como os outros dois. Tem gente que pratica o ódio todo dia, levanta cedo pensando em quem que ele vai odiar. O outro, em quem que eu vou amar. O outro, hoje eu vou ter fé em quê? Vou praticar a minha fé. Eu penso assim.